Olá, então hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos canais tendinomusculares e como eles podem estar afetados, o que você deve saber para saber realmente se eles estão afetados e como usar eles para aliviar dor. Então a dor nós sabemos que ela pode estar em diversos lugares no corpo, pode afetar diversos meridianos, pode afetar os meridianos principais, pode afetar os meridianos tendinomusculares, pode afetar os meridianos divergentes, pode afetar os meridianos extraordinários. Então, para cada tipo de meridiano, existe um tipo de tratamento, uma técnica especial e alguns sintomas importantes que você tem que observar para saber se é aquele canal que está afetado. Porque se você tratar no outro canal, não vai ter um resultado excelente. E o que a gente busca em termos de medicina chinesa é o melhor resultado e de forma mais rápida. Nós temos um curso de acupuntura num só ponto, onde você utiliza de um só ponto uma técnica especial de acupuntura para debelar a dor, seja em qualquer meridiano, qualquer tipo de dor. Não importa se é dor na coluna, dor ciática, enxaqueca, problemas relacionados à bursite, lombalgia, ciatalgia, não importa o tipo de problema doloroso, não importa se é crônico, não importa se é agudo. O que importa é você saber onde está localizada essa dor. Então é importante, falando de meridiano tendinomuscular, é importante a gente saber que eles têm os mesmos nomes, né, dos meridianos regulares, né, dos meridianos principais, só que eles têm uma faixa maior. Então eles são uma filial, digamos assim, desses meridianos, dos principais. E eles fazem a circulação do qi e do sangue pelo corpo todo, só que eles não têm uma ligação direta ao Zangfu. Então muitos principiantes de medicina chinesa acabam utilizando, pensando em 5 elementos, pensando em Zangfu quando vão tratar uma dor. E às vezes não, às vezes aquela dor está ligada aos tendões musculares. Então tem pontos mais específicos que você pode tratar e tem técnicas muito efetivas e muito diretas e rápidas para você tratar essa dor. Esses meridianos, os tendões musculares, eles começam nas extremidades, eles vão até no tronco, face e cabeça. Então, são pontos, como eu disse, eles têm uma ampla faixa, né? Não é naquela faixa específica dos pontos regulares. E aí você tem que pensar em algumas coisas para saber se é este canal que está afetado para poder utilizar a acupuntura de uma forma efetiva. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é, primeiro, como eu falei, saber o que eles fazem. Então, o que faz o meridiano tendinomuscular? Ele é um meridiano que ele faz a ligação da pele, dos músculos, das articulações e do tendão. Então, quando a gente pensa, num primeiro momento, em articulação, em músculo, em tendão e pele, nós estamos falando dos meridianos tendinomusculares. Eles são facilmente atacados por energias perversas. Então, um vento frio, um calor, uma umidade pode adentrar e sentir uma dor relacionada ao tendão muscular. Por exemplo, ar-condicionado, né? Um ar-condicionado, um vento que entrou durante a noite enquanto a pessoa não estava protegida. Pode sim causar alguma dor, a pessoa às vezes acordar no outro dia, uma dor na coluna, uma dor no pescoço ou qualquer outra área do corpo. Só que essa dor tem umas características muito importantes, muito diferenciadas para você saber se é o principal, se é o tendão muscular ou qual é o meridiano. Agora, é uma coisa importante também nós lembrarmos que toda vez que o meridiano tendinomuscular estiver afetado, existe uma deficiência no meridiano principal. Então não adianta você apenas fazer o tratamento nos pontos de reunião, que eu já vou falar aqui, dos tendões musculares, e não fortalecer e não tonificar o principal. É importante você tonificar o principal, porque senão você vai fazer o que acontece com muita gente, consegue diminuir uma dor rapidamente no consultório, e depois essa dor também volta rapidamente. E normalmente volta rapidamente se for o tendão muscular, porque na verdade não foi tratado o principal. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é justamente o trajeto. Então imagine o meridiano principal. Agora imagine uma faixa mais larga desse meridiano. Toda dor que está relacionada ao tendão muscular é uma dor recente. Quando eu falo aqui recente, você tem que lembrar que é uma dor menos de 30 dias. Então pense numa dor
recente, menos de 30 dias. Toda dor menos de 30 dias é uma das coisas que você tem que pensar, não é só isso, mas é uma das coisas que você tem que pensar em usar os pontos de reunião dos tendíneos musculares. Quais são os pontos de reunião, né? Então, ponto de reunião, o VB13, o ID18, o VB22 e o VC2. Alguns pontos desse ficam na face, e aí eu vou passar um macete para você saber, esse ponto aqui fica na face, esse ponto aqui fica no tórax, esse ponto aqui fica na parte inferior do abdômen. Então, é importante você saber alguns macetes. Só com esses 4 pontos você consegue tratar qualquer problema relacionado à dor, por exemplo, a meridianos tendíneos musculares. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é isso. Se a dor é superficial, recente, menos de 30 dias. Se a dor for superficial, recente, menos de 30 dias, já tem que acender uma luz e você tem que pensar em tendíneo muscular. Outra coisa que você tem que pensar em tendíneo muscular, se a dor for mal definida. Então, essa dor, além de ser recente, é uma dor mal definida, é uma dor espalhada, não é uma dor exatamente num ponto, é uma dor numa área. Então, uma dor espalhada, uma dor superficial, uma dor com menos de 30 dias, espalhada numa área e não especificamente num ponto, está relacionada ao tendíneo muscular. Mas, muitas vezes, pode sim ter dor num ponto, num ponto mais específico, mas aí, este ponto mais específico, você vai perceber que é num ponto haste, não é num ponto do meridiano regular. Então, se for uma dor, por exemplo, nessa parte do meridiano do pulmão, uma dor na frente aqui, então ela não vai ser especificamente em cima de um ponto do pulmão. Ela vai ser fora do meridiano do pulmão, vai ser mais para um lado, mais para o outro, vai ser uma dor espalhada. Então, uma dor nessa região toda aqui, por exemplo, poderia ser, se fosse menos de 30 dias, se for uma dor espalhada, se for uma dor superficial, ter a tendência de ser do tendíneo muscular. Mas aí vai ter uma área mais dolorida que é fora do meridiano. E é importante também que você perceba que deve existir a dor nos pontos de reunião quando palpados. Então você tem que saber onde são esses pontos de reunião, né? Os pontos de reunião são 4, como eu falei. Cada ponto de reunião comanda 3 meridianos. Então eu vou dar um exemplo aqui para você ter em mente isso aí sempre, decorar sempre, para não ficar pensando, esse ponto fica onde? O ponto VB13 serve para quê? Então pense o seguinte, se você pensar que o ponto VB13, que está mais ou menos nessa região, e o ponto E18, que está aqui abaixo do arco eslomático, são 2 pontos importantes e eles estão na cabeça. Se esses pontos estão na cabeça, esses pontos são os pontos de reunião da parte yang. Lembre-se o seguinte, qual desses pontos é o mais alto? VB13. Então, se o VB13 é mais alto, ele é o ponto de reunião dos yang da parte mais alta. Qual é a parte mais alta? Mão. VB13, o ponto de reunião dos meridianos. VB13, o ponto de reunião dos meridianos tendino muscular yang, da mão. ID18 já é o ponto de reunião dos pontos tendino musculares do pé. Então, por exemplo, quando tiver dor na região dos 3 meridianos yang da mão, intestino grosso, triplo aquecedor, intestino delgado, vai ser usado o VB13, quando estiver relacionado ao tendino muscular. Quando for os pontos relacionados ao yang do pé, ou seja, vesícula biliar, estômago, bexiga, você vai utilizar o ponto ID18. E algo importante que você deve observar, sempre você deve observar o seguinte, qual é o trajeto real? Então procure nas pranchas, hoje não vou passar pranchas aqui, no nosso curso nós passamos todas as pranchas, o local, mas você até dê uma pesquisada na internet, você que é acupunturista já deve ter isso em mente, mas aonde passa exatamente o meridiano tendino muscular do pulmão, aonde passa exatamente a área do meridiano tendino muscular da vesícula biliar, né? Você tem que saber disso. Então é muito, muito importante. Então vou dar um exemplo de um tratamento de um caso que é sim o meridiano tendino muscular. Uma dor espalhada, uma dor recente,
uma dor de menos de 30 dias. Nessa região aqui, ok? Uma dor que, se você palpar, não vai ser exatamente em cima do meridiano do pulmão, vai ser numa área, e em um ou outro local você encontra ponto mais dolorido, mas você percebe que não é em cima do meridiano principal, né? Tem uma área maior de dor. E aí você vai perceber o seguinte: bom, este ponto aqui não é do que eu falei, Yang, né? Yang. Esse ponto é na parte Yin. Então, na parte Yin, o ponto de reunião, de comando, é o VC22. O VC22, ele está localizado a 4 dedos abaixo da prega da axila. Então, a 4 dedos abaixo da prega da axila seria o ponto indicado para o tratamento deste problema interno aqui, dos 3 meridianos internos, no caso, pulmão, coração e pericárdio. Esses 3 meridianos internos, se for uma dor recente, se for uma dor superficial, se for uma dor espalhada, vai estar dolorido esse ponto VB22. E aí você pode usar, fazer acupuntura nesse ponto. A técnica, eu não vou passar aqui, que nós passamos no curso a técnica, no curso de um só ponto, que é um curso extraordinário, onde nós estamos lançando agora em janeiro esse curso. Esse curso ele só houve uma vez no Brasil de forma presencial, numa faculdade de acupuntura do Brasil, aqui do Sul, aqui de Santa Catarina. E agora esse curso só temos ele EAD, mas lá tem o curso todo ele gravado, é o curso de dor em um só ponto, onde você, com uma agulha apenas, com uma técnica especial, você vai tratar dores, seja no meridiano tendino muscular que eu falei, seja no meridiano principal, aí tem outras características, seja no meridiano distinto, divergente, ou seja no meridiano curioso ou extraordinário. Só que aí lembra o que eu falei, essa dor está nessa região, então você detectou que é o meridiano tendino muscular do pulmão. Você, utilizando o ponto VB22 com a técnica adequada, você consegue tirar essa dor, já que é uma dor superficial, é uma dor fácil de tratar. No entanto, lembre-se o seguinte: se você só fizer isso e tirar a dor, e a pessoa for para casa, o seu cliente, o seu paciente for para casa, sem dor, vai ser muito fácil a dor voltar. Por quê? Porque sempre que há um ataque de energia perversa, seja frio, seja umidade, vento, não importa, na parte externa, no meridiano tendino muscular, é porque o meridiano principal está fraco. Então você deve, nesse caso específico, se você percebeu que é relacionado ao pulmão, fortalecer, tratar, tonificar o meridiano do pulmão. Ou você usa ali o P9, ou você usa outras técnicas que você pode tonificar o meridiano do pulmão até indiretamente. Por exemplo, tonificando aí o baço, né? O baço 3, onde você consegue tonificar o pulmão. Então, usando o baço 3, usando junto o P9, você consegue fazer isso. Claro, aqui eu estou falando mais de um ponto, mas na técnica do só ponto a gente utiliza a técnica rapidamente, tem uma forma de manipular a agulha, e realmente são assim, segundos, você consegue debelar essa dor, e em segundos você consegue também tonificar esse meridiano. Eu aqui estou falando de dor, mas qualquer coisa que seja no meridiano tendino muscular. Então, aqui especificamente nós estamos falando de dor, mas você pode usar para qualquer outra coisa. Por exemplo, uma alergia. Uma alergia que você percebe que a coceira está nesse local, né? A coceira está nesse local, é superficial, é menos de 30 dias. Então, quando tem todos esses sintomas, você pode usar esses pontos. E aí eu falei de 3 pontos de reunião aqui, né? O ponto VB13, o ponto ID18, o ponto VB22 e o ponto VC2, ali próximo da síntese pública, na linha mediana do corpo, no vaso da concepção. Então, este ponto, VC22, ele é o ponto que ele vai fazer uma conexão, uma reunião de todos os meridianos do pé. Então, lembra o seguinte, a parte mais alta, Yang da mão, VB13. Yang do pé, é a parte mais baixa da cabeça, do pé, ID18. Yin da mão, VB22. Yin do pé, o VC2. Lembra, os yin do pé, fígado, baço pâncreas, rim, toda essa parte você consegue tratar
com o meridiano, toda essa parte você consegue tratar com o ponto de reunião VC2. Você consegue debelar a dor em toda essa parte. Mas depois você tem que saber qual meridiano tendino muscular está afetado e tem que tonificá-lo. Se você não fizer isso, a dor vai voltar. Então, às vezes parece detalhes, e são detalhes, mas são detalhes importantes que muitas vezes não é utilizado na clínica. Se faz o tratamento principal, retira a dor e não se faz o tratamento coadjuvante necessário. Então lembre-se, toda vez que o tendino muscular estiver frágil, que estiver atacado, todas as vezes o meridiano principal vai estar em deficiência. Então é importante você verificar isso. Esse é um tipo de dor do tendino muscular. Vamos falar ainda de dores do meridiano principal, quais são as características, e dos outros meridianos, para você tratar de uma forma melhor dor no consultório. Se você realmente quiser um método rápido, seguro, e que a pessoa sai do consultório de 90% a 100% sem dor na primeira sessão e em poucos segundos faça o curso de dor em um só ponto. Método inovador no Brasil, que realmente vale a pena você conhecer. E quando você conhece esse método, assim como muitos de nossos alunos, não vão utilizar só para tratar a dor, mas vão utilizar para tratar qualquer sinal e sintoma que a pessoa tenha nos canais colaterais, de uma maneira muito rápida e muito efetiva. Então fique comigo até o próximo vídeo, que nós vamos falar do meridiano principal, quais são os sintomas e como a gente deveria tratar esse meridiano para melhorar a dor. Até mais.